O Além da Notícia de hoje, direto de São Paulo, está entrevistando Carlos Mateus, especialista em pesquisas de opinião pública, e somente por 30 anos ele foi diretor do Instituto Gallup de Pesquisa no Brasil. Só 30 anos. Certo. Bastante. Carlos, eu quero saber agora o seguinte: até que ponto um eleitor vota no candidato que está na frente? Isto é, eleitor vota pela pesquisa? Não, a pesquisa é um meio de informação para o eleitor, não significa que ele vota no que está na frente. Agora, é um critério para a escolha. Se o eleitor vê que, se ele está desinformado, toma conhecimento de uma pesquisa que indica que um determinado candidato tem muita probabilidade de vitória, ele vai analisar melhor esse candidato. Se ele é um indeciso, uma pessoa desligada de política, que vai ter que tomar a decisão na última hora, é normal que ele siga as pessoas mais informadas. É como eu dizia agora há pouco numa família. Uma família sempre há pessoas que acompanham mais o noticiário político e pessoas que acompanham menos. Essas que acompanham menos tendem a seguir as informações das pessoas que acompanham mais. Então, é normal isso. Agora, não quer dizer que o eleitor vote só porque ele está na frente. Se ele está na frente é porque tem um prestígio. Então, estar na frente numa pesquisa significa um candidato que está com tal prestígio que merece atenção, porque ele tem tanto prestígio. Os eleitores mais indecisos levam isso em conta. E será que por causa disso o candidato que está na frente leva vantagem geralmente? Pode levar, como pode não levar. Tudo depende do motivo que o levou a ser colocado na frente. Muitas vezes, já muitas campanhas de candidatos que começaram assim, com larga vantagem sobre os outros, porque eram mais conhecidos. De repente, apareceram outros candidatos com um discurso melhor, com propostas mais consistentes, e aquilo que era uma espécie de resíduo de campanhas anteriores vai desabando, e o candidato que traz um discurso novo, uma proposta mais consistente, acaba ganhando a eleição. Já houve vários casos assim. Então, não quer dizer que o fato de estar na frente não significa que ganhou a eleição. A eleição se decide no dia, mas há um processo decisório que vai se amadurecendo ao longo da campanha. Esse processo que vai mostrando as oscilações, que são a resposta que o eleitor vai dando à campanha, à comunicação, à propaganda, às propostas dos candidatos, e, portanto, esse processo é um processo que vai se consolidando e só se fecha no final, no dia da eleição. Voltando aqui àquela pequena aula de termos que a gente escuta nessa época do ano. Empate técnico. O que é um empate técnico numa pesquisa? Essa foi uma expressão que foi criada para explicar pequenas diferenças entre dois candidatos numa mesma pesquisa. Um candidato que esteja com 41%, o outro que esteja com 40% ou 39%, as pessoas tinham a tendência a dizer que aquele que está com 41% vai ganhar, ou já ganhou. Não é verdade. Toda amostra, em qualquer pesquisa por amostragem, tem pequenas oscilações. Essas oscilações são inevitáveis. É impossível você entrevistar 1.000 eleitores e dizer o que 100.000 eleitores vão votar com zero de diferença. A diferença sempre existirá. Então, a gente sabe qual é a diferença admissível. Estando dentro dessa diferença, um pouco acima, um pouco abaixo, aquele que está um pouco acima poderia estar um pouco abaixo, aquele que está um pouco acima, a pouco abaixo, poderia estar um pouco acima. Então, é um empate, quando há uma diferença muito pequena. Os estatísticos sempre nos mostraram que, quanto mais próximo de 50%, maior o risco de haver essa inversão. Um candidato que chega no final, vamos supor um segundo turno, um está com 49% e o outro está com 51%. Qual vai ganhar? Seria necessário uma amostra muito grande para afirmar com certeza que aquele que está com um ponto acima vai ganhar. É muito difícil. Na faixa de 50%, a margem de erro é maior. Na faixa de 70% é menor. Então, se está com 70 e tiver 68, 67, está dentro daquilo que a gente chama margem de erro. Então, o empate técnico é apenas uma maneira de esclarecer o eleitor
se a diferença é significativa ou se ele não deve levar em consideração aquela diferença. Muito bem. A gente imagina que essas pesquisas eleitorais, elas custam financeiramente e, claro, tudo tem seu valor. Não vou perguntar aqui para o senhor quanto custa uma pesquisa eleitoral, mas como é medido o valor de uma pesquisa? O que é levado em consideração quando se cobra determinado valor para uma pesquisa? Depende do tamanho da amostra, depende do tamanho do questionário, depende da sequência de construção do processo. É claro que se você faz uma sequência de pesquisas, você pode reduzir custos. Se você faz uma única pesquisa, o custo é maior. Então, eu não acho que seja possível a gente avaliar preços absolutamente padronizados para todas as pesquisas. Depende também da metodologia. Há metodologias mais exigentes. Muitas vezes, em certas circunstâncias, é necessário adotar um método que obrigue o entrevistador a um maior apuro na seleção do entrevistado. E há outras vezes que essa metodologia pode ser um pouco mais flexibilizada em função de outras informações que se tenham. Isso tudo são procedimentos técnicos que, às vezes, afetam o custo. Mas, é claro, por exemplo, uma entrevista que envolva viagens sai mais cara do que uma pesquisa em que todos os entrevistadores trabalham no mesmo local. São custos muito variáveis numa pesquisa. A gente sabe que, assim como futebol, a política ela é apaixonante, né? E o eleitor se torna passional e defende o seu candidato de todas as formas. E aí, se o seu candidato está em desvantagem, então ele tenta desqualificar o outro. E se uma pesquisa sai desfavorecendo o seu candidato, ele diz: olha, mas essa pesquisa aí é inventada, essa pesquisa não é real e tal. Até que ponto existe isso? É possível? Os institutos se prestariam a, por exemplo, manipular pesquisas, resultados? Eu acho que nenhum instituto faria isso, porque numa campanha eleitoral, se a pesquisa está sendo publicada, ou mesmo que não seja para ser publicada, fazer uma alteração de resultado compromete de tal maneira o instituto, compromete de tal maneira o profissional, que ele se inviabiliza dentro do mercado. Porque o segredo para o profissional de pesquisa poder se manter no mercado é a credibilidade, é a seriedade, é a honestidade com que ele trabalha. Assim como você confia num médico pela honestidade, pela seriedade com que ele pratica a profissão, a gente tem que confiar no pesquisador exatamente da mesma maneira. O pesquisador tem que ser uma pessoa eticamente correta, totalmente descomprometida com partidos, totalmente isento e extremamente dedicado em zelar pelo seu nome. E manipulação de pesquisa é uma perda de imagem, é uma deformação da imagem do pesquisador que obriga, finalmente, a deixar a profissão. Ao longo de todo o seu conhecimento e trabalho nesta área, o senhor conheceu já algum exemplo de instituto que prestou um mau serviço como esse, manipulou? Eu já ouvi falar, mas eu não saberia dizer o nome. Já ouvi dizer que há. Os políticos, às vezes, acusam os pesquisadores de fazerem esse tipo de prática. Eu não seria capaz de apontar ninguém que tenha sido comprovadamente autor de uma prática desse tipo. Não sei. Bom, seria possível isso, por exemplo, nos fundos do Brasil, no interior do Brasil? Será que esses institutos menores se submeteriam a isso? Aqueles que talvez nem liguem tanto para a sua credibilidade. É possível. É possível você, assim como um jornalista pode falsificar uma notícia, um pesquisador pode falsificar um dado, uma pesquisa. Mas se ele faz isso, o jornalista que falsifica uma pesquisa, ele fica desacreditado. O pesquisador que falsifica uma pesquisa, ele também fica desacreditado. Então, eu acho que, é claro, se existe algum mal profissional no campo da pesquisa, existem maus profissionais em todas as profissões. Agora, a ABEP existe exatamente para isso. Todos os institutos filiados à ABEP se comprometeram formalmente a obedecer um guia de práticas corretas do ponto de vista de metodologia e também um código de ética para serem aplicadas em todas as circunstâncias
das pesquisas políticas, das pesquisas de mercado. Então, se eles se comprometeram, assim como um médico faz um juramento para ser um bom médico do ponto de vista da seriedade da sua profissão, o pesquisador também faz isso. Existe um código de ética e todos sabem que devem cumprir esse código de ética. Então, em princípio, todos os institutos afiliados à ABEP, eu, por princípio, afirmaria que eles não praticam esse tipo de conduta. Quantas empresas hoje estão afiliadas à ABEP? Há mais de 2.000. Hoje eu não tenho o número de cabeça, mas mais de 2.000 empresas filiadas à ABEP hoje. Em todo o país? Em todo o país. A maioria está aqui na região sudeste? É proporcional à economia e à população, né? Onde há mais, por exemplo, o estado de São Paulo é, sem dúvida, o estado onde há maior filiações. Em algum momento aqui na nossa conversa, o senhor falou sobre pesquisa fechada e pesquisa espontânea. Qual a diferença? Bom, a pergunta fechada é uma pergunta em que nós oferecemos ao respondente as alternativas. Votar no candidato A, B, C ou D. É uma pergunta fechada. Isto é, o entrevistado, é uma pergunta que ele tem que saber o nome dos candidatos é apresentado e ele lê o nome dos candidatos. Geralmente o entrevistador também lê o nome de todos os candidatos para que ele memorize e diga, vou votar neste. Então é uma escolha mostrando a situação real que ele vai ter no momento de votar ou depois de conhecer todos os candidatos em que ele poderia votar. A pergunta espontânea é diferente. A pergunta espontânea supõe que o entrevistado, o eleitor, saiba de memória quem é candidato ou já tenha feito a escolha. A gente chama, então, é uma pergunta aberta. Eu pergunto assim, quem você votaria se a eleição fosse hoje sem fornecer nome algum? Ele tem que lembrar, tem que se recorrer à memória, à informação que ele tem, e muitas vezes, nessas perguntas, muitos dizem, não sei ainda, não me lembro o nome dos candidatos. Aqueles que respondem a essa pergunta espontânea, com toda certeza, são eleitores já muito decididos. São eleitores, essa pergunta espontânea, embora apresente resultados geralmente menores, menos respondentes, opinando por um ou outro candidato, mesmo assim esses dados são muito mais seguros. Porque quem tem de memória o nome dos candidatos e responde na ponta da língua, vou votar neste ou naquele, provavelmente já se decidiu. Na pesquisa fechada, quando é apresentada essa lista A, B, C, D, por exemplo, é apresentada em alguma ordem, por exemplo, alfabética? Não. Aí é preciso fazer uma rotação. A gente sabe que se a gente apresenta 4 nomes, o primeiro e o último, para os indecisos, pode influenciar. Então, ou se faz uma rotação dos nomes, ou se usa um círculo, em que o cartão é uma roda, em que ela pode ser consultada por todos os lados, sem beneficiar nenhum. Em algum momento já se usou ou se usa a fotografia do candidato? Poderia usar, não é necessário. Porque o eleitor não vota na fisionomia, vota no nome. O nome é que é importante. Muito bem. Para a gente concluir o programa de hoje, eu gostaria de, depois dessa nossa conversa e explicação de tantos termos sobre pesquisa eleitoral e de tantas coisas, a qualidade da política. O senhor já tem boa experiência para falar disso. A qualidade da política, ela tem se transformado nos últimos anos? Como o senhor analisa? Depende do que você chama de qualidade da política. Eu digo a política como é praticada. Bom, olha, a minha visão da política é a seguinte, acho que há um amadurecimento todo o processo político envolve um amadurecimento. Práticas que, de repente, vêm à tona, como, por exemplo, um caso de corrupção que é denunciado. O fato de haver essa denúncia mostra que aquilo que antes era escondido veio à tona. E quando vem à tona, há um processo de amadurecimento. Então, todo processo político sempre tem algum aspecto obscuro. Quanto mais a imprensa elucida, divulga, esclarece, informa, mais o processo político se torna transparente, se torna democrático e se torna mais maduro. Eu acredito que haja um amadurecimento no processo político em todos os povos. Todos os povos que saem, por exemplo, de regimes ditatoriais
nas primeiras etapas, nas primeiras fases, se vivem ainda muito na sombra. À medida que vão se abrindo os canais de comunicação, o eleitor vai se tornando mais informado, mais consciente, mais participante. Isso quer dizer também que o senhor percebe um amadurecimento também maior por parte do eleitorado? Com certeza. Eu acho que hoje nós somos mais maduros do que há 10 anos ou 20 anos atrás. Isto é, a gente pode concluir que se está votando melhor no Brasil? Que sim. Se está votando melhor? Olha, votar melhor depende também de ter candidatos melhores. Eu acho que um dos grandes problemas da política brasileira é que nós ainda temos um sistema eleitoral ainda muito deficiente. Eu acho que o Brasil hoje requer uma reforma política, isso é a minha opinião pessoal, mas muitos políticos pensam assim. Eu acho que o nosso sistema de representação não é um sistema ideal, precisamos melhorar o sistema da representação para que o eleitor que vota num vereador, num deputado, ele tenha a possibilidade de cobrar do seu candidato aquilo que o candidato está prestando de serviço a ele, eleitor. Nosso sistema de representação ainda tem essa deficiência. O eleitor não se sente representado. Isso é a minha opinião pessoal, é de que isso precisaria melhorar. Muito bem. Eu espero que com o programa de hoje a gente tenha contribuído muito para você, eleitor do Brasil inteiro, que está vivendo esse período agora de decisão. Quero agradecer-lhe imensamente por ter emprestado seu prestígio ao nosso programa de hoje, Carlos Mateus. E foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, foi uma ótima oportunidade da gente trocar ideias. Muito obrigado. E na próxima semana, se Deus quiser, neste mesmo horário, às 10h30 da noite, quinta-feira, teremos um novo encontro. Mas olha, um conteúdo exclusivo sobre o assunto de hoje que nós debatemos aqui, você encontra na nossa página na internet, alendanoticia.net. Até a próxima semana, boa noite, bom sono, que Deus o abençoe.